O amor que tem a ver com o amor de Deus conosco, que é o amor ágape. Esse amor que vai fazer com que você nem consiga explicar. Porque esse amor é aquilo que Jesus fez, morrer por todos nós. Não existe quem vá fazer isso por você. Tá? Então, nós temos um amor ágape. E esse amor aqui é que você vai ter que buscar para que você possa, no teu 0, 7 anos, ter aí agora o domínio próprio da tua vida. Domínio próprio, ele significa o que na ciência aí? É o autocontrole, né? Mas o domínio próprio que eu estou falando é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. O amor e o domínio próprio é do fruto do Espírito, tá? Então você busca o amor e com Deus, Jesus e Espírito Santo, você vai resgatar a tua própria essência. E isso eu digo com tranquilidade, porque isso é teórico, mas na prática eu vou te ajudar a fazer isso, porque eu passei por isso. Então, na prática, eu sei como fazer e não tem outro que vá fazer, porque na verdade foi algo que eu tinha desenvolvido e Deus me deu de novo da maneira dele, limpo, 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 porque eu estou sendo fiel a Deus. E nós estamos trabalhando exatamente essa questão. Dentro da mente de Cristo existe também a alegria, que é o fruto do Espírito dele, a alegria. E para você conseguir ter essa alegria, na fase dos teus 7, 14 anos, você vai ter que ter a mansidão. A mansidão é uma outra caráter de Jesus, manso. Ele é alegre e ele é manso. Ele é uma pessoa que te traz alegria. Então a alegria vem do Senhor, vem dele. Sem ele a gente não consegue ter alegria aqui nessa vida, até porque a gente passa por aflições todos os dias. Então, se não é nosso Jesus aqui nos amando e nos dando esse contentamento que um dia eu vou vê-lo e vou morar a eternidade com ele nesse paraíso que eu gostaria que fosse aqui, então isso faz com que eu continue seguindo Jesus e deixe ele fazer a parte, porque ele sabe, ele viveu o que eu vivi, o que você viveu. Então, quando nós estamos falando de domínio próprio, nós estamos falando que o amor vai te dar esse domínio próprio. E você vai ser dominada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a você, então, comunicar alguma coisa que é só você e Deus que tem para comunicar. Então, nós estamos falando dessa fase aqui agora, que é a fase da fidelidade, que é a terceira fase. E é essa fase que eu quero que você acompanhe agora, porque a 07 eu já passei num vídeo, 714 eu já passei num vídeo, mas 14 e 21 estou passando agora para você. Nessa fase de 14 e 21, nós tínhamos que ser fiéis já, fidelidade. Mas veja, pergunto para você, se dos 0 a 7 anos você já tinha a cabeça envolvida com as mentes humanas, ou seja, pais, avós, bisavós, enfim, como é que você ia saber que Deus existia e que eu era pecador? Não tinha noção. Dos 7 aos 14 anos, como que eu ia ser manso se eu também não tinha consciência do que era ser manso? Então, eu, na verdade, eu estava sendo cada dia sendo mais submissa, às vezes, às coisas que não tinham a ver com a minha vida, mas com as vidas dos meus pais, dos meus avós, dos meus irmãos, dos amigos, dos colegas, enfim, isso vai crescendo. Agora, imagine das 14 às 21, se a tua cabeça não ia ficar cada dia mais envolvida nessa terra, mundo que nós vivemos. Então, o que eu estou sugerindo para você é que você vá buscar a mente do Espírito Santo, que é a mente de Jesus Cristo, e traga agora para cá, através dessa palavra aqui: amor, alegria e paz. Então, nós vamos focar agora nessa terceira fase, que é a fase da paz, que agora eu vou explicar para você, e a fase da fidelidade. Como é que você, com os 14 aos 21, vivendo com a cabeça rolando no chão, buscando informações ou repetindo padrões de pessoas e situações que na verdade não tinha a ver com a palavra de Deus, como que você ia viver? Com uma mente cada dia mais cheia,
completa de tanta coisa. Então, neste momento, você não consegue ter paz mental. E aí é que o espírito maligno ganha você ainda para ser mais escravo dele. Porque aí você começa a ter problemas emocionais, problemas físicos já, problemas psicológicos, problemas de rejeições e uma série de problemas, que isso a gente vai só falar no singular, quando tivermos uma conversa, consulta entre eu e você. Porque isso é um trabalho que eu estou te dizendo que é assertivo e efetivo, porque nós estamos levando você a Deus Pai, com Jesus como intercessor, o Espírito Santo como revelador daquilo que tem a ver com a tua obra, e por tudo nós vamos ter a palavra de Deus. Então, para eu ter paz, eu preciso começar a buscar de quem tem a paz, que é Jesus. Jesus, ele foi pacífico aqui na terra. Ele não veio para brigar com ninguém. Ele não veio para trazer nenhuma religião católica, evangélica, espírita, nada, grande fraternidade branca, nada disso Jesus veio fazer. Jesus só veio fazer o seguinte: mostrar para nós, seres humanos, que nós somos filhos de Deus, como Ele. E que para isso nós precisamos nos converter, quer dizer, sair do pecado e vir para a santificação de Jesus, fazendo aquilo que Ele estava indicando: relacionamento com o meu Pai. O meu Pai só quer vocês de volta para casa. O meu Pai só quer que vocês voltem ao paraíso, que aquele Adão com a Eva lá no começo, em Gênesis, acabaram perdendo o paraíso. Por quê? Porque foram envolvidos com a astúcia do inimigo, do adversário, do diabo, lá na serpente. E fez com que a Eva fosse olhar a árvore do bem e do mal. E ele então instigou para que ela fosse sábia, né? Mais sábia que Deus, porque se ela comesse daquele fruto, ela seria sábia. E ela também se envolveu e ainda passou para Adão, enfim. Eles acabaram morrendo, porque Deus falou, quem comesse daquela árvore morreria. Eles morreram? Não, não morreram. Ficaram como um corpo físico, mas eles morreram em espírito. Então, nós somos dessa geração do Adão. Nós não, né? Eu já não sou mais, desde 2015. A partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único santo e salvador, eu larguei todos os conhecimentos que eu tinha de religiosidade, de tudo mais aí que eu vivia, em holístico, e tanta coisa que se ouve, que levaria a Deus. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Jesus fala isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pensa aí, eu com a cabeça de 62 anos hoje, muito mais rápido eu vou pensar nisso. É óbvio que eu vou com Jesus, pois ele que levou, me trouxe a salvação, ele que me tirou os pecados. Então, peraí, é só eu levar os meus pecados a ele, me redimir a ele e pedir para que ele escreva o meu nome no livro da vida, para que depois no futuro, quando eu não mais estiver aqui, esteja no paraíso, lá vivendo a eternidade com ele? Meu Deus, é óbvio que eu quero aceitar o Senhor Jesus. Foi isso que eu fiz. Então, quando a gente faz isso, a gente toma uma decisão, a gente tem que se posicionar. É o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho não significa assim, eu aceitei Jesus, agora tá tudo em paz, tô tranquila, agora sou fiel. Não, aí é que começa o teu caminho. Aí é que você começa a buscar o amor de verdade, a alegria de verdade, a paz de verdade, para que você possa ser fiel, manso e tenha domínio sobre a tua história de vida, sobre a tua missão com Deus, sobre o teu propósito. Deus tem um propósito contigo e você com Ele. Deus quer te dar essa promessa, mas você precisa dizer: oi, estou aqui, Pai, estou aqui, eis-me aqui, e Ele vai te dar. Cada vez que você passar por algum processo que vai fazer parte da tua história, você precisa fazer as lições para tirar nota 10. Como é que você vai querer tirar nota 10 se você não faz a lição? Então, assim, a gente precisa trabalhar esse caminho, essa verdade, essa vida. E a verdade tem a ver com Deus. A justiça tem a ver com Deus. Então, quando eu me estimulo a entrar na sociedade e comunicar que eu sou um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus, eu tenho que agir assim.
porque as minhas atitudes vão ter que ser congruentes àquilo que eu falo. Então, é assim que a gente precisa agir, simples assim. Então, quando você tem Jesus como teu intercessor, você passa a ter mais firmeza, mais coragem, mais ousadia, mais contentamento, enfim, propósito. Isso, você tem propósito. E o meu propósito aqui é dizer para você que os teus 14 e 21, se você está nessa fase me ouvindo, ótimo, porque você não vai passar pelo que eu passei. Porque você vai ter tempo agora de conversar, se converter a Jesus, quer dizer, converter-se significa vou para o caminho dele, só isso. Estava indo para o caminho das trevas, você simplesmente diz, não, eu quero o caminho da luz. Ponto, simples assim. E aí você vai começar a entender o que Jesus fez aqui no Novo Testamento, a nova vida, a nova aliança. A gente passa a ser realmente da família do reino, vivendo neste mundo. Então, eu passo a ser um instrumento de Deus, você também passa a ser. E o que acontece? A gente sai da cruz e você começa a ter domínio dos teus pés, das tuas pernas, do teu corpo, porque você sabe que teu corpo é um templo que mora dentro de você, o Espírito Santo. Você não vai ter coragem de fazer nada errado que esteja contrário à vontade de Deus, porque você sabe que você está manchando o teu coração. E ali, quando você mancha teu coração, o Espírito Santo não pode agir em você. Meu Deus, espero eu que o Espírito Santo consiga agora, nesse momento, entrar na tua mente e te dar um recado para que você comece a pensar que você tem o domínio da tua própria vida a partir dos 21 anos. Mas antes de chegar aos 21, você tem que passar pelos 14, 15, 16, ou seja, 7 anos. Então, são 7 anos. Essa fase aqui, gente, para você ter paz, é muito difícil. Eu vou colocar como exemplo agora a minha história de vida, tá? Para que você possa entender o que acontece quando a gente não tem o discernimento da palavra. A gente passa a ficar envolvido nas vontades alheias. E é normal isso? Totalmente normal. Por quê? Porque você precisa obedecer, né, aos seus pais, às pessoas com as quais você está convivendo. Então, você começa a viver o mundo dos outros. E se você não viver esse mundo dos outros, vai acontecer que você vai ficar isolada do mundo. Porque para você então estar me dando bem com pessoas, eu preciso então agradar aquela pessoa, agradar aquele coração. E é um amor que cobra da gente depois. Porque não é o amor ágape. Enquanto eu estou falando aqui, eu achei o que eu queria. Eu queria buscar a minha origem, né? E a minha origem, eu vim depois de um irmão, né? E depois de mim veio um outro irmão. Então, meu pai e minha mãe, meus avós, meus bisavós e meus tataravós, quer dizer, meu avô, meu bisavô e meu trisavô, né? Então, aqui tem a quarta geração. Se eu contar a quarta geração, eu sou uma geração, meu pai é a segunda, terceira, quarta. Eu posso até os meus bisavós, seriam a quarta geração. Na Bíblia diz assim, que você pode romper maldições hereditárias espirituais, que vem do espiritual, não vem aqui da terra, tá? Você pode romper isso, libertando-se dessas maldições hereditárias até a quarta geração. E se você romper a tua geração seguinte, ou seja, teus filhos, teus netos e bisnetos, terão outra visão das coisas. Por quê? Porque é você que passa a estimular a sociedade, ou seja, a tua descendência, comunicar a eles que Jesus é vida, que Jesus realmente te ama e que Deus está aqui para cuidar de todos os filhos. Mas Deus só vai nos ouvir se nós pedirmos em nome de Jesus. Então, quando a gente pede em nome de Jesus, isso não significa ser religioso. Isso significa ter uma linha de raciocínio e hierarquia. Para eu chegar a Deus, eu preciso pedir para que Jesus interceda a Deus. Ele diz isso. Então, se ele diz isso, eu vou obedecer. Então, nós somos fiéis. E isso tem a ver com a fidelidade. E eu fui muito fiel, mas eu fui fiel aqui
as situações do mundo, ou seja, da minha família, das situações que eu vivi. E eu fui crescendo assim. E fui crescendo de uma maneira que chegou dos 14 anos aos 21 anos, foi a pior fase da minha vida. Essa fase, quando eu tinha 17 anos, eu estava tão enlouquecida mentalmente, porque a família é italiana e fala todo mundo junto, e ninguém ouve ninguém, todo mundo fala junto, e não tinha ninguém da família que tivesse a palavra para me expressar aquilo que eu queria ouvir. Então, os meus ouvidos não ouviam coisas que agradassem o meu coração. Ao contrário, parece que aquilo ia me bombardeando e minha boca do estômago, que é o segundo cérebro, ia sentindo tudo isso, sentindo tudo isso. Eu sofri muito no fígado, tive muitos problemas de garganta, tenho essa voz meio de taquara rachada que eu digo, de tanto que eu gritava com as pessoas, porque eu gritando eu achava que as pessoas iam me ouvir, só fiz besteira, para não dizer outra palavra, porque eu acabava falando o que eu sentia no momento do nervosismo, e em suma, não sei se sou só eu, tá? Mas eu tô declarando que eu era assim. Com 17 anos eu estava tão deprimida, a minha cabeça estava tão no chão, mas tão no chão, que aqui é fácil de você ter esse entendimento. Ó, a minha cabeça estava assim, ó, no chão. E eu estava envolvida com esses sentimentos que vinham de outras pessoas. Então é como se eu tivesse com a cabeça no chão e as pernas para o alto. Eu não conseguia lidar com a minha vida pessoal, porque ainda tinha 14, 21, né? Mas aos 17 eu quis ir para o convento. Creia, eu queria ir para o convento, porque eu achava que lá no convento eu ia ter paz. Porque Deus para mim sempre foi Deus. Minha família sempre me ensinou a gente ter respeitar a Deus. Então eu falei, vou ao convento que lá eu vou ter paz e tal. Só foi assim um momento, né? Porque Deus é Deus, né? Deus sabia que para ser religiosa acho que eu não ia dar conta não, porque eu não tenho isso. Eu gosto de intimidade com Deus, eu gosto de relacionamento com Deus e é isso que Deus quer da gente, é isso que Jesus me mostrou pra gente. Então eu vou fazer aqui mais ou menos uma ideia para que você se coloque de repente até no meu lugar ou comece a ver as tuas histórias. Por quê? Porque a gente vai falar de algo que tem a ver muito, mas muito mesmo, com a nossa história de vida. Como que a tua vida foi dos 0 a 7 anos, será? Como que foi a tua vida? Então, eu imagino aqui que você teve lá teu pai, tua mãe, então teve teu pai, né? Teve a tua mãe, lá, e teu pai também teve o pai dele, e teve também a mãe dele, e assim foi, né? O pai, a mãe, e assim foi. Hoje eu ponho até isso aqui, ó. Antigamente eu punho um igual, hoje eu já não vou pôr mais um igual. Por que, Eliane? Porque o que Deus uniu, o homem jamais separa. O homem jamais separa. O que separa a gente do marido, da mulher, e que casamentos estão aí cada dia mais assim, é o próprio espírito maligno que acaba entrando nessa casa, porque essa casa não tem o Espírito Santo de Deus para defesa. Então vira esse inferno aqui já na terra. Fora depois que a alma vai para o inferno verdadeiramente, que está na Bíblia. Então assim, eles também tiveram lá seus pais, suas mães, enfim, você percebe que você tem uma linha de comunicação, e como nós estamos falando de comunicação, veja, você tem uma linha de comunicação que não tem fim. E você, como filho aqui, eu vou colocar aqui um triângulo. E vou colocar aqui também um círculo, tá? É a mulher e o homem. Veja o que você é aí. Se você é fêmea, se você é masculina. Para não ficar nessa aí, porque só falando mulher, só falando... Não, você é um filho. Imagine que nessa situação você está vivendo uma situação com essas pessoas aqui, com seus pais. Eu me lembro, na época que eu atendia, eu fazia esse trabalho já, né, de genealogia. Eu já ia buscando fazer com que a pessoa pacificasse o coração dela, porque o produto pacificador já existia. O estimulador, o socializador, o comunicador, tudo isso já existia no meu projeto. As fases do 07, 714, 1421, 28, 2028, tudo isso já existia, tá? Então, o que acontecia?
A única maneira que eu via como pessoa, porque como eu desenvolvi o projeto, eu percebi que eu tinha que perdoar, eu tinha que perdoar. Então a fase minha de produzir para pacificar era perdoando, era entregando tudo para aquela pessoa, aquilo que não me pertencia. E o que era daquela pessoa que me pertencia, eu pegava. Isso tudo era holístico, isso tudo era uma maneira que o pai da mentira fazia com que você acreditasse que aquilo é realidade. E o pior, que dava certo. Claro que dá certo. O demônio quer que dê certo. Porque ele mente pra gente. E ele quer que a gente seja enganado, porque ele conhece a palavra de Deus, ele conhece tudo. Mas ele se faz bom aqui pra gente. E eu, então, como eu não conhecia a palavra, eu ia na conversa da mente. Ia buscando técnicas, informações, essas comunicações do mundo. Agora imagina, a pergunta que eu fazia para essa pessoa já na primeira fase do 07, quem foram os seus pais? Você acredita que eu tinha clientes que não queriam dar o nome do pai? Não queria dar o nome do pai, eu não tenho pai. De tanta raiva, de tanto desgosto, de tanta tristeza. E eram pessoas que já tinham mais de 21 anos que eu atendia. Uma pessoa só que eu atendi com 17 anos que eu fiquei assim, admirada de uma pessoa com 17 anos fazer reconstrução do eu na época. Era um rapaz. Só aquele. O restante era acima de 23, 25, por aí. Aí pra frente. O que era aquilo? Eu já sabia. Ali tinha mágoa, ali tinha falta de perdão. Ali faltava alguma coisa. E ali existia um corte, um rompimento. Esse filho, essa filha, ela não podia ter a conexão com o pai, com a mãe. Por quê? Porque para ela, esse pai biológico, alguma coisa fez para a vida dela e ela ficou na memória e colocou isso como não existe. Só que isso é muito sério, porque Deus é Pai para todos nós. Tanto que o Pai Nosso é uma oração que está na Bíblia. Então nós, em origem, de espírito, nós temos o Pai como nosso grande amor, como nosso grande amigo, como nosso grande sacerdote, como nosso grande líder. Agora imagine o que o diabo faz. Ele faz essa criança aqui ter algumas memórias que ficaram através de alguns sentimentos dessa pessoa que também é um ser humano e fez ela ficar na terra com a cabeça no chão e ela se desconectava totalmente da presença de Deus. Então, o que faz uma pessoa às vezes não chegar a Deus? São as ações dos pais. Então, isso era uma experiência que eu tive. E eu tive muitas experiências como essa. E hoje eu entendo o que Deus queria me mostrar na época. Eu aprendi, em nome de Jesus eu consegui aprender. Porque eu fui trazendo para mim essa reconstrução do eu e limpando todo o mal que existia em meu coração. Porque eu fui compreendendo que eu precisava me estimular a entrar na sociedade e comunicar que eu era esse produto pacificador. Só que nunca eu ia conseguir. Por isso Deus me chamou em 2015, num encontro com Deus, num retiro, e eu fui achando que esse retiro era católico, enfim, quando eu vi lá eu me deparei com a palavra de Deus. A minha paixão é Jesus, porque ele me livrou e ele me declarou quando eu abri esse livro e li em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu tinha aqui já a verdade como um passo, a justiça como outro passo. Enfim, se houve ali uma conexão e as sinapses minhas disseram, oi, estou viva agora. Comecei a entender tudo, sabe por quê? Porque Deus vai falar com você através de Jesus. E o Espírito Santo te revela aquilo que é bom para você, para o teu coração, para que você esteja em paz, esteja fiel à palavra de Deus. E o que me fez eu a cada dia me apaixonar mais? Foram o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então é como se fosse dividido. Do pescoço aqui para cima é a mente de Cristo. O amor, a alegria, a paz. É com Ele, é com Jesus.
Agora, da boca do estômago para baixo, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Eu que tenho que ser fiel a Deus, eu que tenho que ser mansa a Deus, eu que tenho que ter o domínio sobre a minha própria vida através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você começa a entender isso, a paciência, que é também o fruto do Espírito, a paciência, ela começa a chegar em teu campo, em tua vida. A amabilidade também começa a chegar em você. Você começa a ser mais amável, amável com a sua própria história de vida. Você começa a entender que os teus pais, teus avós, bisavós, enfim, todas as pessoas, amores que você se relacionou, situações de várias maneiras que você passou e que hoje está ali tentando mentir ainda na tua mente, dizendo que isso é culpado, ou outro é culpado, ou você se automutila por isso. Isso é o pai da mentira, o demônio que quer fazer com que você mantenha a cabeça no chão. Só que agora eu estou te dizendo que a tua cabeça é a cabeça de Jesus. Então, se você aceita Jesus e teu nome fica escrito no livro da vida, e você entrega os teus pecados e se arrepende de tudo, e começa então a seguir o caráter de Jesus, que é também a bondade, você começa a se preencher de amor, de verdade. Você começa a se alimentar com o fruto do Espírito Santo, que são esses 9 frutos aqui. E para isso, você precisa fazer essa conexão. O amor precisa chegar lá na tua base dos 0 a 7 aninhos. E eu vou dizer que às vezes nem é do 0 a 7, às vezes é lá na vida intrauterina. Lá quando você estava na barriga da sua mãe, provavelmente você escutou alguma coisa de brigas de pais, coisas assim, que isso você levou para você, porque você já sabia. Por isso que essa questão de aborto é terrivelmente pecado. É pecado, é o sangue derramado aqui na terra. Isso também é bíblico, está lá escrito. A gente não sabe e a gente acaba matando o filho de Deus. E nós somos só um canal para isso. Então imagina tanta coisa que o diabo usa depois para te manter condenada, pendurada na cruz, sem as pernas, só de joelho, sem as suas pernas, do joelho para baixo. Imagine a cena. Como é que você vai sair dessa? Vai sair se você prestar bem atenção no que eu estou te falando. A alegria, ela só vai chegar se você começar a ficar mansa com as situações que você está vendo aí na terra. Seja mansa, sabe? Seja mansa e entenda que aqui não são as pessoas, mas são os potestades, são as ações dos malignos é que faz com que você, sem saber da presença do Espírito Santo, vai na conversa das coisas do mundo. E é fácil você ir nesse mundo. E agora eu digo, você quer verdadeiramente a paz? Quer a paz de verdade? Então seja fiel a Deus, seja fiel ao Espírito Santo, porque isso não tem como você comprar a paz, você não tem como comprar a fidelidade. E olha, Deus é tão fiel, é tão fiel, é tão fiel, que Ele entregou seu Filho amado por nós. E por isso, Ele ainda continua sendo fiel por nós. A gente continua pecando até em pensamentos, em ações e situações terríveis. E ainda Deus continua te amando. Ele vai ser eternamente fiel a você. E por que você não é fiel a Ele? Vai ser fiel a quem aqui nessa terra? Para depois, aquele que você foi, botou lá no pedestal como teu melhor, de repente, uma ação que aquela pessoa faça, ó, caiu. Que fidelidade é essa? Então, eu estou te mostrando algo real, que está escrito na palavra. E como que eu vou te mostrar isso? Através da palavra em Mateus. Mateus, ele fala aqui em Mateus 10, no número 34 começa. As dificuldades nossas. Depois que a gente aceita Jesus, sério, não é fácil. Eu vou dizer para você, não é fácil, realmente. Não é fácil. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, e verdadeiramente você aceita Jesus dizendo, eu não quero mais viver com esse mundo. Para mim, olha, quando eu descobri Jesus, eu falei, era isso que eu queria. Ninguém tinha me dito até hoje, mas agora eu entendi, Pai, e eu quero. Eu, por livre escolha, eu optei por ser discípula de Jesus e seguir. Peguei a minha cruz,
neguei a mim mesma, que eu já tinha me negado já antes no projeto lá, mas aí me neguei mais ainda, porque eu renunciei ao projeto antigo. E dia a dia, seguindo Jesus, dia a dia, porque a gente peca toda hora. Então ninguém é santo aqui, não. A gente tem como santificar o nosso corpo. Como? Cada dia mais obedecendo as palavras de Deus. Cada dia mais obediente à palavra de Deus, cada dia mais orando a palavra, cada dia mais percebendo que quando eu olhar para alguém, eu vou olhar com os olhos de Jesus. Quando eu olhar para alguém, eu vou ver Jesus naquela pessoa. Você começa a ter um espírito que te dá um contentamento. E aí Deus fica alegre com o teu coração e Ele agrada a gente, dando bênçãos e mais bênçãos. Então você não tem noção das bênçãos que eu já recebi, inclusive esse novo trabalho. É uma bênção de Deus. Então eu vou ler para você algo que pode mexer contigo. E é para mexer mesmo que eu vou te ler isso aqui, porque mexeu comigo na época. Então aqui diz, em Mateus 10, versículo 34, diz assim, as dificuldades de um discípulo, tá? Ele disse assim, Jesus, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha, eu não estou falando de paz para você aqui. Não estou falando de fidelidade. Como é que é? Ele está falando que Jesus tem a paz e agora diz que Jesus não trouxe a paz. Jesus, ele trouxe para nós a espada. A espada é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, ó, cala a boca de qualquer demônio, cala a boca de pessoas ignorantes, cala a boca de pessoas que não têm noção do que estão falando, porque a raiva está dentro dela, o rancor está dentro dela, a mágoa está dentro dela, a insatisfação está dentro dela, então a boca vai falar o que o coração está cheio, isso é bíblico. Quando eu entendi isso, falei, meu Deus, quanta coisa eu fiz de errado, principalmente da fase dos 14 aos 21, porque eu me achava já adulta, daí já era uma loucura. Enfim, isso já passou. Por que já passou? Porque eu sou uma nova criação. Porque quando eu me batizei, eu morri para o mundo e nasci para a vida eterna com Jesus. Simples assim, gente. Não tem nada de místico e não tem nada de religiosidade. Simplesmente é um ato que eu estou repetindo aquilo que Jesus fez. Eu sou imitadora. Ele é meu coaching, ele é o meu líder, ele é o meu mestre, ele é o meu foco, ele é meu alvo. E eu não saio mais da onde eu estou, porque eu sei que eu sou filha de Deus. E você? Então presta bem atenção que ele fala agora na sequência, no versículo 35. Então eu não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Você está entendendo isso? Essa foi a última palavra que eu li para minha mãe quando ela estava com 93 anos e meio. Aos 90 anos, ela se converteu, foi para Jesus. Por quê? Porque eu comuniquei, eu me estimulei e entrei na casa da minha mãe, na sociedade, e disse para ela, mãe, eu estou em outra igreja. Comuniquei a ela. E ela se apavorou toda, por quê? Porque aquilo era uma igreja de crente, era uma igreja de evangélicos. Igreja de evangélico significa que são igrejas que estudam o evangelho. Simples assim. Ser crente significa que eu creio em Cristo Jesus. Simples assim. Então lá a palavra era dita. E a palavra vem através do Espírito Santo. Então não é o pastor, não é o ministro, não é nada. Mas é o Espírito Santo falando com o teu espírito em verdade. E em verdade. E você começa a perceber na tua mente. Verdade. Vai caindo as fichas. E o inimigo vai perdendo o domínio sobre a tua vida. Por isso, o domínio próprio é a primeira coisa que eu quero que você tenha. Mas para isso, precisa entender tudo isso. Então, o domínio, a mansidão, a fidelidade. Aí que entra essa palavra. Por que ele fala que quem dá muito mais valor para os filhos, para a mulher e tal, ele não está com Jesus? Porque é simples assim.
Foi Jesus que deu a vida por mim, por você. É por Jesus que nós estamos aqui. Então é a Ele que nós temos que adorar. É a Ele que nós temos que colocar todo o nosso sofrimento. É a Ele, porque Ele é que conseguiu ter o domínio sobre o demônio. E a minha mãe, quando ela viu que eu estava indo na outra igreja, ela disse: eu nunca vou lá. E ok, mãe, a senhora que sabe, o livre-arbítrio, mas eu estou indo lá. Então a minha comunicação foi assertiva, porque eu sabia o que eu queria. Não deu um tempo lá, minha mãe começou a ir. Pronto. Apaixonou-se por Jesus. E ela começou a ir todas as quartas-feiras, na tarde da bênção, e ela lá se sentia muito viva e tal. Só que minha mãe não enxergava mais, ela tinha degeneração macular. Ela não enxergava mais a visão. Pois ela ia às vezes sem enxergar, só com a periferia. Ia para a igreja de tanto que ela queria ouvir a palavra. E a palavra não é só palavra, mas é louvor, são cantos, então é vida, é uma vida. E ela começou a se sentir assim, e eu comecei a acompanhá-la. Aí pegamos um Uber e tal, depois ela foi indo assim. Mas o que aconteceu? Toda semana eu ia na casa da minha mãe para passar para ela a palavra. Porque ela dizia assim para mim: agora você virou santa, filha. Sabe? Ela achava que eu tinha virado santa. Não é que a gente vira santa. É que o nosso coração começa a ficar santificado. O nosso coração começa a estar em paz. O nosso coração começa a ser fiel a Deus. A nossa alegria, ela te dá uma mansidão e você começa a olhar as pessoas como Jesus olhava. Você começa a olhar as pessoas e ver Jesus naquelas pessoas, porque a gente sabe que todos são filhos de Deus e Deus quer todos com Ele, mas o demônio também quer. Só que o demônio só quer a alma. O demônio só quer a alma para fazer o que ele fez com Jesus. Então a gente não pode ser mais tolo de si mesmo. Nós temos que pegar a nossa mente e trazer para Jesus. Essa mente tem que estar em conexão, a mente de Cristo, com a nossa mente aqui da Terra, para que a gente possa discernir, ó, que é a oitava fase. Essa fase é a fase onde você vai discernir. 49, você vai lá dos 42, 49, dos 49 vai até os 56, eu acho que depois 56, 63, acho que é isso. Você vai estar nessa fase da vida, discernindo. Então, você vai crescendo, 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 até você estar na maturidade espiritual. Ah, mas aí você pode me perguntar, Silene, mas eu só tenho 30, como é que eu tô lá no 62 que nem você? Você não precisa chegar no 62 para você ter a maturidade e o discernimento da tua vida. Dos 21, que vai ser a nossa próxima gravação, aos 21, 28 eu vou te sugerir e te levar para esse caminho para você entender terapeuticamente como que você vai ser esse produto pacificador aí da verdade e da justiça de Deus. E você vai ser esse canal de amor para Deus. Então, quando Deus fala isso, Ele está colocando que eu sou o teu Senhor. Eu comprei você. Ele me comprou e comprou com o sangue e a carne de Jesus, o corpo e o sangue. Ele comprou, ele pagou muito caro por nós. E não tem quem vá pagar esse valor, a não ser Jesus, porque ele chegou a suar sangue por mim e por você. Então nós somos servos dele. Esse servo significa servimos a ele, porque ele nos salvou e pagou alto preço. Ou você vai querer ficar com o demônio? Porque o demônio só vai querer tua alma. O teu corpo, ele tá pouco se lixando. Ele quer tua alma. Sabe por quê? Porque a alma, ela é vulnerável. Ela é vulnerável a situações de mimimis, de emoções e tarará, que tá cheio na nossa mente. Mas espera aí, depois dos 21 você tem como realmente crescer. Então, dos 14 aos 21, gente, é a pior fase da vida. Você, mãe, você, pai, pode perceber o adolescente nessa fase. Quantas coisas acontecem? Porque a gente não tem domínio sobre a nossa própria vida, como que nós vamos dominar os nossos filhos através da palavra de Deus, se nós não temos o conceito da palavra de Deus de verdade em nós? Somos só religiosos, somos só medrosos, que não ficamos com medo de Deus. Não, nós temos que temer a Deus, porque Deus é todo poderoso. E Ele que construiu o céu, Ele que construiu a terra, Ele construiu tudo. Então, claro que eu sou filha deste, e eu quero que você também seja, porque é aí que tá a falha desse mundo, está sendo isso, a entrega. Nós precisamos ser mais humildes,
sermos humildes, humilharmos diante de Deus e dizer, Senhor, é só o Senhor. Pode ver quando você faz uma oração, como o teu coração te alegra. E quando você faz uma oração em nome de Jesus, você recebe a bênção, mas não tenha dúvida que você recebe a bênção. Agora, se você faz uma oração simples pedindo a Deus, Deus não vai te ouvir. Sabe por quê? Porque é em nome do Filho dele que ele vai fazer essa bênção acontecer. Porque Jesus é que fez acontecer aqui. Então, ele é justo e fiel, assim como eu sou para os meus filhos também. Mas eu não posso eu não posso levantar os meus filhos num pedestal, minha filha, meu marido e tudo mais, e esquecer de Deus. É isso que o demônio quer. Que você fique presa às coisas do passado. Mesmo se for por amor ou pela dor. Mas você vai ficar presa a esse sentimento do passado. Eu estava comentando com você aqui agora. Esse sentimento do passado é que faz com que você fique presa a essas situações e você não se liberte disso, você não rompa esse cordão de aprisionamento que o demônio quer. Então imagine que você hoje é casado e você casou e hoje você está bem casado e você tem lá 2 filhos. Imagina. Mas, de repente, a tua vida não foi tão assim, casou com esse só e vivia essa vida. Não, você de repente já vem de um outro relacionamento e que desse outro relacionamento você teve um filho. Então, quando você se junta, você se separa dessa pessoa e se junta com essa, você não pense que isso aqui não vai estar junto na tua casa. Vai. Tudo que você se estimulou, entrou na sociedade, comunicou e se relacionou com isso, fica vinculado na tua mente. E você, sem perceber, é usado pela mente do pai da mentira e ele faz com que você fique com sentimentos ruins. Então imagine a cena. Essa pessoa com qual você se relacionou antes, ela também teve um pai e mãe. E ela também teve uma avó e um avô. Então imagina quantas cargas que você está trazendo de ser humano. E o mundo espiritual, ele conhece isso. O mundo espiritual sabe disso. Então existem maldições ainda espirituais. Isso é outra conversa. Mas a minha mãe, eu vou dizer para você, ela não entendia, ela aceitou Jesus, ela se batizou, mas ela ainda tinha esse apego. Ela se apegava ao papai dela, à mamãe dela, ela já tinha 93 anos e meio. Ela via vultos em casa, era muita coisa. Aquilo era o demônio, eram as legiões na mente dela. Por isso a minha mãe, tadinha, tinha uma mente muito ativa, ela queria muita coisa, mas ela não conseguia falar nada e comunicar nada pra gente, porque o que ela comunicava era algo que não estava em paz. Então eu espero que você esteja compreendendo isso. Mas nesse dia, era uma quinta-feira, eu fui fazer com ela uma ministração da palavra. E eu levei essa palavra aqui, quando eu falei que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ela, como assim? Eu falei, mãe, porque ele é o nosso Deus. Ele é o nosso dono. E se a senhora não se entregar ao seu Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, Jesus e Espírito Santo, a senhora está com a mente do Deus que se acha aqui na Terra. E ele domina essa treva aqui. Por isso que é o mundo das trevas. Ele é o príncipe das trevas aqui. Porque a gente vive nesse mundo. Agora tem uma coisa que vai te acalmar bastante, que acalmou minha mãe. Foi essa palavra aqui. Essa palavra aqui, ela explica bem o que acontece conosco, com a nossa vida, tá? Para a gente não trazer mais nada do outro, mas simplesmente entregar para Deus. Em Jesus, primeiro. Em nome de Jesus eu entrego isso aqui, Pai. Eu entrego essa mágoa, eu entrego esse ressentimento, eu entrego tudo que está fazendo mal para o meu coração. Eu entrego para o Senhor Jesus e peço perdão. E agora eu peço, escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo e quero seguir, Senhor Jesus, e vou seguir a sua palavra obedientemente, disciplinas. Isso é ser realmente filho de Deus. E aí você passa a ser um fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito vai estar te alimentando, e esse fruto é que você vai ter no teu coração para poder alimentar o outro, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Não tem quem compre isso, gente. E nós temos de graça,
porque Jesus nos deu. Agora escuta essa palavra aqui em Efésios 6, 12. Ele diz assim, ó, porque a nossa luta, esse é Paulo que vai falar, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, tudo permanecer inabalável. Essa palavra para mim foi a que eu transmiti para minha mãe depois. Falei, mãe, quando a gente tem raiva de alguém ou alguém tem raiva da gente, a gente não pode mais ter raiva de ninguém. E nem deixar esse sentimento de estar no nosso coração, ou a gente querer que esse sentimento vá para o coração do outro. Porque, na verdade, o veneno vai ficar contigo. Entendeu? Não adianta. Mas o que ele diz? Que não é a carne, não é o sangue. Então, não somos nós que estamos fazendo mal para o outro, mas é o espírito maligno que usa a tua mente, a tua alma, porque você já dá para ele algumas brechas também, e daí é fácil usar o teu corpo como um instrumento maligno para o outro. E aí a gente pensa que é o outro. Não é o outro. São as potestades, como está escrito aqui na Bíblia, está escrito. São as potestades, os principados, os dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, o espírito maligno. Então, para você ter paz e fidelidade e você resgatar esses 14, 21 anos da tua vida, para que você possa daqui para frente crescer espiritualmente, ser realmente o instrumento de Deus aqui na terra e ter um trabalho singular, porque Deus deu um trabalho para mim, deu um trabalho para você, deu um trabalho para o ciclano, para o beltrano, diferente. Nós temos propósitos diferentes, nós viemos em famílias diferentes, então cada um tem o seu trabalho para fazer. Mas eu quero dizer para você, não se deixe iludir pela genealogia da tua vida, pelos amores, amigos e famílias, não se deixe iludir mais por eles. Ao contrário, na Bíblia diz, ame os teus inimigos. Como que a gente vai amar o inimigo? Aí na Bíblia diz, porque para amar os que te amam é fácil, e é verdade. É fácil viver num mundo cor-de-rosa, né? Mas a gente tem que amar os que não nos amam. E como é que nós vamos amar quem não nos ama ou a gente ainda não ama? Como? Só com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos ama. E o amor dele é tão grande que ele vai preencher o nosso coração. Porque a gente vai entender o amor verdadeiro, o amor ágape do nosso Senhor Jesus. Então, eu só uma ideia do que eu estou te passando. Agora imagina você que está traindo a sua esposa, seu esposo, e você pensa que ninguém está vendo. Creia, Deus sabe até dos teus pensamentos. E o livro da vida que você pensa que está aí na vida, às vezes você não está no livro da vida, você está no livro da vida mundana, do mundo da nossa terra, que é maligno. Então, se você está fazendo alguma coisa, que teu coração está apertado, que se você está depressivo, com vontade até de perder a vida, não faça isso. Sabe por quê? Porque Jesus te ama e eu também te amo. Porque eu vejo você, Jesus, aí. Eu sei que Jesus tirou a vida do inferno, do pecado. Deus, Jesus tirou, gente. Então eu, como discípula dele, também quero ajudar você. Em espírito e em verdade, porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós somos simplesmente nada, nada. E por isso ficaremos aí, aqui, eternamente na cruz. Porque assim como ele não fez com Jesus, porque ele queria que Jesus tivesse morrido, né? Mas Deus tinha um propósito com Jesus e Jesus obedientemente aceitou o propósito. Ele, em 3 dias depois, o que ele fez? Nesses 3 dias ele foi até o inferno, tomou a chave. A chave do inferno está nas mãos de Jesus. Jesus tem o domínio sobre o demônio. E é com ele que nós estamos. Então não há o que vá te fazer passar por situações difíceis aqui. Porque morrer todo mundo morre. Mas você vai morrer e vai viver a eternidade com Jesus. Porque se você já disse que quer com ele. Agora quem não está com Jesus, quando morrer, vai morrer de verdade.
porque o corpo já foi, a alma já foi e o espírito também. Então, a minha mãe, na quinta-feira foi o último dia que eu falei com ela. No sábado, minha mãe caiu dentro do apartamento, teve um AVC, ela ficou 5 dias doentinha, a gente não pôde mais falar com ela também não, mas eu sei, eu não sei, não posso te explicar isso, mas eu vi o Espírito Santo na minha mãe, eu vi ela recebendo na maca do hospital. O Espírito Santo entrou nela e a minha mãe foi salva totalmente, a alma dela, e ela está hoje na glória com Jesus. E o meu contentamento é ver minha mãe lá, porque eu quero ir para lá e eu sei que eu vou, porque eu vou fazer tudo o que Deus pede, ser fiel a Ele, ter paz no meu coração. Então, o amor, a alegria, a paz da mente de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo. Então, pensa, aqui está a verdade. Aqui é a parte que você tem que buscar a paz. Porque senão, se você não buscar de Deus, você não vai conseguir em lugar nenhum, porque Ele vai fazer você ficar assim, ó, o tempo todo. E com o tempo, você vai ficar doente fisicamente, porque o corpo da gente tem prazo de validade. Então, eu recebi de Deus essa fala: filha, faça de uma vez isso que eu estou te pedindo, porque você já está com 62 anos. Eu falei, meu Deus, eu estou indo para a última fase, que é a nona, até os 63. E depois 63, depois de 63 anos, você vai viver um ano equivalente a 7 anos. Num ano, você vai viver 7 anos. Então, quem já não tinha Jesus, imagine como é que vai viver. Dependente de quê mesmo? Dos outros, de hospitais, enfim, nem quero falar. Então, dependa de Deus, dependa de santo, do santo, o único santo que é Jesus, e dependa do Espírito Santo. E não se preocupe com o dia da manhã, mas se preocupe em abrir a palavra diariamente e conversar com teu Pai. Porque quando você ora, você está se comunicando com Ele. É como se você chegasse para o Pai, para Deus, e fizesse assim, ó, encostasse a tua cabeça no colo dele e contasse todos os teus podres e coisas que tá te atrapalhando e deixando o teu coração intoxicado. Conta para ele, tenha essa intimidade com teu Pai. Ame Ele, porque Ele te ama incondicionalmente, e Ele vai ser eternamente fiel a você. Mesmo que você traia, Ele vai querer você. Assim tem o exemplo daquele ladrão que no último instante ele pediu para Jesus, se arrependeu, e o que Jesus falou? Estará comigo. Então não importa o tempo, importa que você precisa tomar consciência disso. Quando você está nos 0,7 anos, você está trabalhando o teu inconsciente. Quando você está dos 7 aos 14 anos, vai estar trabalhando o teu subconsciente. Quando você está dos 14 aos 21 anos, você pode muito bem, conscientemente, tomar uma ação já, de chegar àquele que te deu a vida e entregar para ele a vida. Aí você vai ver o que é vida abundante e eterna. Assim eu quero. Então, termino aqui essa terceira fase, mas nós vamos ter ainda a continuidade na próxima gravação. E é conforme a vontade de Deus. Eu demorei um pouco para fazer os 14, 21 anos, porque eu sei que eu tinha que limpar muita coisa ainda do meu coração. E Deus não vai te dar nada se você não passar pelo processo. Não queira tirar 10 sem fazer a lição, porque no final das contas você não vai agir com aquilo. Se você colou a prova, você não vai poder passar na prova. Deus não é assim. Deus é instrução. E Ele quer que você viva o processo, para que você possa passar a verdade, ser fiel a Ele. Então, bora por aí, pensar no que eu estou te falando, discernir no que eu estou te falando, porque a prática é só na terapia que nós vamos fazer, mas na teoria já pode te ajudar e muito. Então, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e até daqui a pouco. Tchau, tchau.